Em 2025, penduricalhos de juízes já superam o custo de 5 programas sociais. Isso aí foi noticiado aqui no Metrópole, que a gente pode conseguir compreender como se contrasta aquilo que é praticado pela atividade pública no Brasil, sejam os agentes políticos ocupantes dos cargos mais relevados no nosso país, sejam do serviço público como um todo, já que há uma presença de uma desigualdade muito profunda. Então, quando a gente vê que o sistema público ele existe para reduzir as desigualdades, para redistribuir riquezas, a gente vê em contrapartida ou em contracondição esse próprio sistema público promovendo desigualdades sociais e ampliando as desigualdades que já existem e são muito presentes no nosso país. Esse é o canal Esquerda Flexível e nós vamos estar abordando essa notícia que saiu aqui no Metrópole e como ela contrasta com a própria Constituição, que estipula a necessidade de redução das desigualdades sociais, e eu vou te provar que realmente isso acontece, infelizmente, no nosso país. Veja só o que foi noticiado aqui no Metrópole. Acompanha comigo. Em 2025, penduricalhos de juízes já superam custos de 5 programas sociais. Em 2025, 18,9 mil magistrados recebem mais em penduricalhos do que 5,37 milhões de famílias que ganham o auxílio gás. Os chamados penduricalhos pagos a juízes e desembargadores já superam em 2025 os custos de ao menos 5 programas sociais do governo federal, que atendem a dezenas de milhões de brasileiros. Até agora, esses pagamentos de penduricalhos já custaram 6,89 bilhões, segundo os dados públicos do CNJ, compilados pela coluna do Metrópole. O valor foi destinado a apenas 19 mil, praticamente, magistrados, e mesmo assim é superior ao gasto do governo em 5 programas sociais. Meus caros, a Constituição estabelece de uma forma muito clara, e aqui é uma questão que a gente sempre pode estar levando em consideração, é que hoje há uma vertente que sempre busca críticas à Constituição, sempre busca dizer que a Constituição é o grande problema do Brasil, por isso não é, né? A Constituição ela não é o problema, porque nós ainda como seres humanos, como nacionais, como brasileiros, nós ainda estaremos conduzindo o nosso país. Portanto, mudando o texto, sem mudar a cultura, sem mudar as pessoas, ou sem criar-se meios de fiscalização para que as pessoas deixem os atos de corrupção, deixem os atos de desonestidade, não vai adiantar em nada, né? Até por isso nós vemos várias constituições, desde que o Brasil tornou-se independente, várias leis que são promulgadas diariamente, é uma produção legiferante absurda por parte do Congresso Nacional, e isso não implica em uma melhora significativa no país como um todo. Então, a Constituição é boa, o texto constitucional é bom, o problema são as pessoas que são ocupantes desses cargos públicos, que têm decisão, que possuem poder decisório para influenciar a nossa sociedade. E aí a Constituição, lá no artigo 3º, veja, um artigo que nunca foi modificado. Desde 1988, por ocasião da elaboração da Constituição, esse texto permanece íntegro. E ele estipula no artigo 3º, olha, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quem vai ser contra isso? Né? Quem é contra a inserção de um dispositivo deste na Constituição que busca a promoção da redução das desigualdades sociais, a promoção da redistribuição de riquezas? Quem é contra? Todo mundo vai concordar com isso, né? Todo mundo que tenha minimamente uma consciência humana. Essas pessoas vão concordar com isso. E aí o que a gente vê? A gente vê o próprio sistema público patrocinando as desigualdades, patrocinando uma concentração de riqueza na mão de alguns poucos. E a gente vê isso não somente aqui, nesse exemplo, por exemplo, com os vários e altos penduricalhos que são pagos a servidores do mais alto escalão do judiciário. Mas nós vemos também isso em todo o serviço público. É muito comum você chegar em um órgão, uma repartição pública estadual, seja do Poder Executivo ou Poder Legislativo, e você vê ali dentro daquela mesma estrutura uma pessoa que trabalha e recebe um salário mínimo, eu cito, por exemplo, profissionais de serviços voluntários ou profissionais que são contratados por processos seletivos que recebem um salário mínimo, enquanto na mesma estrutura organizacional de poder você vai ter servidores ali hoje recebendo em torno de 40, 45 a 50 mil reais mensais de subsídio, né, no teto do funcionalismo, fora os penduricários que ultrapassam esse teto que já foi estabelecido pelo corpo constitucional.
A Constituição estabeleceu o teto como uma necessidade para que o Brasil buscasse essa redução desses desequilíbrios que existem Brasil afora. No entanto, o que nós vemos diariamente é a criação de mecanismos, a criação de subterfúgios, a criação de instrumentos que são aptos a desrespeitar esse teto do funcionalismo público. E um exemplo muito claro no Brasil e que já vem se assolando há algum tempo é justamente essa questão que envolve o Poder Judiciário. Nós sabemos que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo são estruturas de poderes essenciais a toda a sociedade organizada, e essa construção se deu ao longo do tempo. A necessidade de um órgão que elabore as leis, a necessidade de um órgão que julgue, que decida a respeito dos conflitos que surjam entre pessoas, ou entre órgãos, ou entre partes, de uma forma como todo. Só que já se arrasta por muitos anos essas questões atinentes ao Poder Judiciário, e que são críticas que são válidas, né? Desde a construção da Constituição, quando ela estipulou, por exemplo, os 60 dias de férias para os juízes e para os membros do Ministério Público, já se existem críticas a isso. E não bastassem essas prerrogativas, né? Alguns chamam de prerrogativas, outros de privilégios do cargo, além de, é claro, da irredutibilidade de subsídios, além, é claro, da inamovibilidade, além, é claro, também da impossibilidade de demissão, já que a gente vê que essas pessoas acabam sendo punidas com aposentadoria compulsória. Nós ainda vemos o pagamento de penduricalhos, ou seja, pagamento de verbas que desrespeitam o teto do funcionalismo público e cada vez tem ultrapassado mais e mais e mais e mais. Então, o que nós vemos? Nós vemos um sistema brasileiro que se pretende reduzir as desigualdades sociais e regionais, que se pretende redistribuir as riquezas do país. É claro que nós não estamos falando de distribuir igualmente, mas que essa desigualdade não seja tão acentuada. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, né? Então, a Constituição que pretende que isso aconteça vem sendo desrespeitada diariamente pelo próprio sistema público, o alto funcionalismo, senados, deputados federais, ocupantes dos cargos do mais alto escalão do serviço público, promotores, juízes, desembargadores, como a própria notícia aqui no Metrópole menciona. Então, isso além de causar todo um constrangimento à sociedade brasileira, um constrangimento no serviço público como um todo, sabendo que o serviço público é tão caro e muitas vezes oferece pouco ou não tanto aquilo que se espera da sociedade, essa criação e promoção desses desequilíbrios sociais. Mas eu queria saber a sua opinião. O que é que você pensa a respeito desse assunto? O que você pensa desses penduricalhos que estão sendo pagos ao Poder Judiciário e que estão ultrapassando benefícios sociais que são pagos a milhares de famílias Brasil afora, milhões, na verdade, de famílias do Brasil afora. Deixe sua opinião aqui no canal Esquerda Flexível e a gente continua falando sobre outros assuntos. Forte abraço, se inscreva no canal e até a próxima.